o movimento acabou. Por quê? Porque não era um movimento orgânico, Kiko. Não era uma manifestação popular orgânica. E as grandes movimentações populares que saíram em defesa do Irã, porque o povo iraniano é muito mais bem informado e muito mais politizado do que o europeu, a BBC e o The Guardian, a BBC colocou como se fossem as marchas contra o governo, um escândalo. Foi assim que foi reportado. Não, a violência foi reportada como uma violência do governo do Irã, claro que deve ter também, quando a coisa sai de fora de controle, é isso que acontece, mas os policiais, aqueles que eu vi falar, um dos especialistas, ganham $100 por mês. Eles começam a ser atacados pelos infiltrados e levam de volta. Então saiu uma violência fora do controle do que se cortou a internet, o Irã voltou à calma, deu errado o plano do Trump, e o Trump agora continua sofrendo uma grande pressão para continuar invadindo o Irã. E sabe qual que foi o recado que o Irã deu, Kiko? Hum. Vem, vem, porque dessa vez nós vamos com tudo. Nós não vamos mais agora fazer. Nós vamos atacar as bases militares dos Estados Unidos até onde nossos mísseis alcançarem. E atacar Israel também, né? Eles Israel falaram, também. Israel, Israel muito também. medo ali de uma nova onda de bombardeios iranianos, um estrago, né? Exatamente. Problema. Então, o Irã falou: dessa vez nós não vamos fazer uma política de retração, uma política de escalação. Se vocês vierem, nós iremos com tudo. Eu espero que o Trump tenha entendido esse recado, porque os iranianos não blefam, tá, Kiko? Não blefam. Não é da política deles blefarem. Eles estão armados até os mísseis, eles estão há anos se preparando para uma guerra contra os Estados Unidos. Se o território nacional deles forem outra vez violado, a gente vai ver uma coisa grande. E eles ainda falaram: olha, nós vamos fechar todo o circuito de petróleo, pelo menos por um mês, até tempo indefinido. Vocês vão ver o mundo ocidental sem petróleo. Fechar o Estreito de Hormuz, né? O Estreito de Hormuz. Vocês vão ver uma interrupção da economia de vocês. E eu acredito que o Irã faça isso mesmo, e isso quem está falando não sou eu, são grandes analistas, inclusive o Alistair Crook. Ele falou assim: não deveria, espero que o Trump não subestime o Irã. O Trump agora está pedindo, de acordo com as fontes dele em Washington, o Trump está pedindo uma garantia de que isso vai ser fácil. O Trump quer garantias para fazer um novo ataque no Irã, para que não seja esse tiro que sai pela culatra. Ele achou que o Irã era uma Venezuela e queria transformar o Irã numa nova Síria. Deu errado. Deu errado. Brincou com o errado. E mais, por que outra razão, por que Israel e a mídia ocidental nojenta, ataca o Irã o tempo todo? E fala que as mulheres no Irã isso, e que o Irã é uma ditadura, e que o Irã não sei o quê. O Irã tem, eu acho que as críticas do Irã, quem faz são os próprios iranianos por dentro. E não como uma forma de imperialismo sobre um país. Isso não nos cabe. E a Europa adora fazer esse imperialismo com o Irã. Um Hum. racismo absurdo É. contra os iranianos. E olha que os melhores médicos que estão exilados, que são parte ali da, da Europa, são os iranianos. Eu sempre que eu podia, se eu tivesse a escolha entre o médico alemão e o iraniano, eu ia no iraniano. Um outro tipo de formação. Você sabia que a maioria do corpo docente e de alunos nas universidades iranianas são mulheres, Kiko? Hum. São pessoas, Interessante, hein? são mulheres, são pessoas extremamente educadas. E o Irã tem um histórico de revoluções. O povo do Irã é altamente politizado. Eles não sabem onde estão se metendo, no berço da civilização. No berço da civilização. As obras mais maravilhosas arquitetônicas que eu já vi em museu, tudo do Irã. O Irã é um dos lugares que eu mais tenho interesse em visitar. São Então, eles estão. persas, é o Império do Ciro, do Dario, uma coisa milenar, muito orgulhosa, assim. Não é qualquer coisa. Não, É, eles têm noção dessa história deles, e você vê nos hum. especialistas falando: nós temos muitas críticas ao governo do Irã. Inclusive, quando você tem sanção, Kiko, um dos efeitos colaterais é que a economia go underground, vai clandestino. E uma economia clandestina tem muita corrupção. Então, o Irã tem muitos problemas, como muitas outras nações, e problemas de um país sancionado, mas não esses problemas que a Europa quer imputar ao Irã. Não é essa visão de mundo que os Estados Unidos e Israel quer. E tem uma coisa estratégica no Irã. O Irã é que está sustentando o Hamas e a resistência palestina. A
Uhum. Acabou, eles já conseguiram a Síria, ali passava pela Síria, né? O Irã fazia o fluxo de arma, o fluxo de alimento, o fluxo tudo pela Síria. Eles fecharam a Síria e deu errado. A Síria deu errado também para o Trump. O golpe da Síria deu errado, não saiu como os Estados Unidos queriam. Então, o Trump está colecionando várias tragédias geopolíticas aí, uma atrás do outro. Então, por isso que ele vai em Davos mentir. E por Uhum. isso que ele quer a Groenlândia e a América Latina, porque o resto deu errado. Eu quero algo mais fácil agora. Uhum. E aí, Sara, também a hipocrisia europeia ao se indignar com o Trump quando ele fala que vai tomar a Groenlândia. Enquanto ele está fazendo isso com a Venezuela, com o Irã, com a Síria, em Gaza, tudo bem. Os europeus olham de lado, fingem que não estão vendo nada. Quando ele ameaça aí brancos, a Dinamarca, aí vira um problema, de fato, de os europeus ameaçarem até pegar em armas ou acabar com a OTAN. Algo racista, colonialista e muito parecido também com o que o Hitler fez na Europa, que passou a realmente incomodar quando ele resolve expandir o espaço vital para a Europa Oriental. Passa a matar judeus, brancos. Enquanto a Europa fazia isso na África, nas Américas, estava tudo certo. Quando ele passa a fazer isso com europeus, entre-europeus, entre o próprio povo ali, aí, de fato, é a Segunda Guerra Mundial, sabe? É isso. Então, o plano que Israel tinha, isso vários analistas políticos falaram, né, forçando os Estados Unidos a entrar, eles acharam que pegariam o Irã e separariam o Irã em dois tempos. Isso deu errado. Claro que tem efeito colateral, claro que Israel invadiu, claro que Israel bombardeou, de certo ponto eles tiveram sucesso, mas não foi o que eles predizeram. E agora o Trump quer essas garantias fixas. E aí, uma coisa, o Trump, seja o que for, ele sabe muito bem qual é a fraqueza do outro. É. Ele é um grande manipulador. Por mais que é estranho, porque por mais que ele tenha. Ele é wildly deluded, como é que fala assim? Ele tem uma megalomaníaca Uhum. translocada, fora de limite. Ele sabe muito bem. Você viu o discurso dele em Davos, Kiko? Você chegou a ouvir alguma parte? Completamente enlouquecido. Nós passamos ontem aqui trechos, delirante. Não, É já estou com delirante, não problemas é, né? mentais. Porque ele. O que foi o foco? Ele foi falar primeiro que os Estados Unidos eram o melhor parceiro econômico do mundo, que quando a América É. prospera, todo mundo prospera.